Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. O que significa a igreja ser o corpo de Cristo? Significa que o Senhor Jesus Cristo, que encarnou, que viveu nessa nossa realidade humana, caminhou entre os homens, sofreu o que os homens sofrem, morreu como os homens morrem e ressuscitou como ressuscitarão os que creem nele. Esse Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, mas não deixou o mundo sem a sua presença. E a igreja, meus queridos, a igreja, ela é essa realidade visível de Jesus Cristo no mundo, para aqueles que não viram Jesus Cristo, para aqueles que não se encontraram com Jesus Cristo. Nós, que nos encontramos com Jesus na palavra, conhecemos a Jesus Cristo na palavra, andamos representando Jesus Cristo no mundo. João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele fala que Jesus Cristo era a luz do mundo que ilumina todos os homens. Mas Mateus, outro discípulo que andou com Jesus, escreve que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse que nós somos a luz do mundo. Aí você pergunta, quem é a luz do mundo? Nós ou Jesus? É Jesus Cristo brilhando em nós. É Jesus Cristo brilhando no mundo através de nós. Sendo assim, como igreja, nós não podemos pensar que nós vivemos numa nuvem pairando sobre o mundo. Nós não vivemos. Nós não somos os ursinhos carinhosos. Eles é que viviam numa nuvem. Nós não somos. Nós não vivemos separados dessa realidade do mundo. As dores desse mundo nos tocam, as dificuldades desse mundo nos tocam, as coisas que acontecem nessa vida nos tocam. Mas também como igreja e na nossa realidade celeste e espiritual, sendo filhos de Deus e o corpo de Cristo na terra, nós também não vivemos enterrados no mundo. Nós não vivemos enterrados no mundo. Nós vivemos como Cristo que foi sepultado, mas ressuscitou. E a vida que nós temos é a vida da ressurreição. Temos uma vida ressurreta. O mesmo assombro que Jesus Cristo causava ao estar ressuscitado, andando no mundo, e as pessoas que o viram morrer ficavam assombradas. Como assim? Ele estava morto? E agora ele está vivo, andando? Esse assombro é o que a igreja deve causar por andar uma vida ressurreta diante do mundo. Ou seja, diante de um mundo morto, a igreja mostra o que é a ressurreição. Dessa forma, nós não podemos ignorar as mortes no mundo, porque o mundo está cheio de mortes, mortes no plural. A palavra de Deus nos ensina que a morte é separação. E nós já falei isso várias vezes para os irmãos, mas vou falar de novo. O Senhor, nosso Deus, falando com Adão e Eva no paraíso, disse que o dia que eles comerem da árvore, eles morreriam. Eles comeram do fruto da árvore e continuaram vivos muitos anos ainda, né? Respirando, coração batendo, andando. Mas a separação da morte espiritual foi instantânea. A morte e as mortes que tocam o mundo não são só as mortes físicas, não são só as pessoas morrendo, virando cadáveres. É toda morte espiritual. E tudo que é decorrente do pecado é uma morte. É uma expressão da morte, que é o salário do pecado. Nós não podemos, como crentes ressurretos em Jesus Cristo, ignorarmos as mortes que tocam o mundo. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre as mortes no sentido mais literal ainda. No sentido de fim da vida. Fim da vida. Porque esse ano de 2019 tem sido um ano marcado por muitas mortes. Não que os outros não sejam, não tivessem sido. Não que não houvessem sempre tragédias no Brasil. Inclusive, e especialmente neste período do ano no qual nós estamos. Mas é inegável, e todos nós tivemos contato com todos os tipos de tragédia que tocaram a nossa realidade no nosso país nesse ano. E se nós ignorarmos o fato de que essas tragédias, somadas a tantas outras manifestações de morte no mundo, estão
abalando os nossos queridos compatriotas, se nós ignorarmos isso, nós estaremos sendo infiéis ao Cristo que viveu neste mundo e morreu a nossa morte. Se não nos compadecemos, se não molhamos os nossos olhos, estaremos sendo infiéis ao Cristo que derramou o seu sangue para pôr fim à morte. Então nós não podemos deixar de pensar nisso. Quando eu vejo as inúmeras mortes que tocam o nosso país nesse ano, eu vejo como nós estamos numa situação de desvalorização da vida muito grande. Quando nós vemos as tragédias, a tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, matando centenas de pessoas que ainda estão, muitas delas desaparecidas, as tragédias das chuvas que tocaram o Rio de Janeiro, as tragédias da violência que tem tocado todas as cidades do nosso país, de norte a sul, por coisas tão bobas. Não sei se os irmãos viram essa semana, um motorista que não gostou de uma manobra que um outro motorista fez, levantou, sacou a arma e atirou. E a câmera pegou ele atirando, executando um motorista por algo que nem virou uma batida, nem uma batida tinha sido. A vida está sendo desvalorizada. A vida está sendo desvalorizada. E o nosso Deus não é um Deus que ignora as mortes. A palavra de Deus fala que o Senhor não se alegra quando o ímpio morre. Não se alegra. Que o seu desejo é que todo pecador se arrependa. E também diz a palavra de Deus que ele não se alegra quando o justo morre. Sabe aquele texto lá que já usaram com você lá, né, num momento de luto, falaram para você assim, olha, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Isso é uma interpretação errada do que aquele versículo está falando. Preciosa é preço. É um preço alto a morte dos santos. Por quê? Porque custou a morte de Jesus Cristo mesmo. Não é algo que agrada a Deus que os santos morram, como também não é algo que agrada a Deus que os ímpios morram. Ou seja, não é algo que agrada a Deus que as pessoas morram. O Senhor está atento às mortes desde a primeira morte. A primeira oração registrada na Bíblia não foi feita por uma pessoa. A primeira oração registrada na Bíblia foi feita pela terra. Sabia disso? Ou pelo sangue. Quando o Senhor vai atrás de Caim, depois de ele ter assassinado Abel, ele fala assim, o sangue do seu irmão clama da terra. A primeira oração feita na Bíblia foi o sangue clamando pela injustiça de um assassinato. O Senhor não ignora as mortes, o Senhor não está alheio às mortes. E por isso, queridos, eu quero que os irmãos abrem suas Bíblias em Gênesis no capítulo 9. E nós vamos falar um pouco sobre o valor da vida humana diante de Deus. Gênesis 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Olha que interessante isso. Esse capítulo, ele está no momento em que houve, logo em seguida, ao dilúvio. O dilúvio veio, ficou 40 dias lá, a água, né? Depois Noé desce com a sua família da arca. E o Senhor refaz a aliança com Moisés. Aquela aliança, uma aliança feita lá com Adão, ele refaz essa aliança com Noé. E ele refaz essa aliança com Noé, dizendo que ele nunca mais ia destruir a vida humana com um dilúvio que matasse a todos, da maneira como foi aquele. E ele o fez, e fica bem claro isso na Bíblia, que ele fez aquilo, porque a maldade humana tinha atingido um limite inimaginável. E o juízo de Deus caiu sobre os seres humanos. Mas o Senhor não exterminou a humanidade. Manteve Noé e a sua família. Adão e Eva não, Noé e sua família. E aí você pode pensar assim, puxa, mas como Deus valoriza a vida humana se Ele lançou juízo sobre a vida humana? A palavra de Deus nos mostra que Deus usa do seu juízo, inclusive de juízos que são mortais, para que o seu bom plano se cumpra de amor e de paz com toda a humanidade.
A partir desse momento, Noé e a sua família representam esse bom plano de Deus. E dentre as coisas da aliança que Deus refaz com Noé, ele fala o seguinte, não vem com esse negócio de um matar o outro, hein? Não mata. Por que não deve matar? Porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Qual ser humano foi feito à imagem de Deus? Essa é a pergunta. Qual? Todos os seres humanos, absolutamente todos, não importa o distintivo que você coloque sobre ele, a respeito de qualquer característica que ele tenha, ele foi feito à imagem de Deus e por isso a sua vida é valiosa. Toda a humanidade foi feita à imagem de Deus e por isso a sua vida é valiosa. E por isso, nisso está fundamentado o mandamento, não matarás, que depois será repetido no Êxodo. Não matarás. Toda vida humana é valiosa porque toda vida humana carrega a imagem de Deus. Isso aqui é depois do pecado. O pecado não tirou a imagem de Deus do ser humano. O ser humano continuou tendo a imagem de Deus. Todo ser humano tem a imagem de Deus. E o Senhor preza pelo ser humano, e o Senhor ama o ser humano, e o Senhor zela pela vida dos seres humanos. Todo ser humano carrega a imagem de Deus e por isso nós não podemos agir contra a vida dos seres humanos. Nós não podemos agir para matar as pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Você não estava pensando em matar ninguém não, né? Aí estava, aí eu falei isso, você falou, puxa, eu queria tanto matar uma pessoa, não posso. Obviamente, é óbvio que nós não podemos matar ninguém. Não é nem por causa só desse mandamento, porque quem não tem esse mandamento também não pode matar ninguém. E há uma série de dispositivos legais aí que impedem que isso aconteça de várias maneiras diferentes. Mas, e aqui é que vem o ponto que vai nos inserir de uma maneira um pouco mais direta nessa história, é que lá em Jesus Cristo toda a lei é, de certa forma, asseverada. Não porque ela passa a nos condenar mais, porque em Jesus Cristo já não há nenhuma condenação, mas porque ela passa a nos exigir mais. Ela passa a exigir mais de nós. Então agora vai lá para Mateus. Vai lá no Evangelho de Mateus. No Novo Testamento, o primeiro Evangelho, onde o nosso Senhor faz esse discurso, que é um discurso tão verdadeiro e tão poderoso que ele transcendeu a esfera da fé cristã. E os ditos desse discurso estão presentes na cultura geral. Estão presentes na cultura geral. Que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 21, vai tratar sobre esse mandamento do não matarás. Mateus 5, a partir do versículo 21. Diz assim o Senhor Jesus Cristo nas páginas do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só, queridos, a lei dizia não matarás, fundamentado naquilo que o Senhor tinha dito para Noé, não mata, porque todo ser humano tem a imagem de Deus, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Mas aqui no Sermão do Monte,
que é a lei do reino, que é Jesus Cristo trazendo a lei para os seus, ele diz que, que o problema não está só em matar. O problema está em tomar a ira contra o seu irmão. Se irar contra o seu irmão. E aí a gente já começa a entender um problema maior que nós estamos enfrentando hoje. Porque o nosso país não está só cheio de tragédias, tirando vidas das pessoas. Está cheio de ira e de ódio. Está cheio de desespero. Está cheio de falta de fé. É um padrão na história da humanidade, que quando as coisas começam a ficar difíceis, em crises políticas e econômicas, crescem discursos que separam a população. É um padrão. Isso você vê se repetir frequentemente. Quando falta emprego, em qualquer país da Europa, a xenofobia dispara. Culpados são os estrangeiros. Manda esses caras embora. E eu não estou aqui falando sobre leis de imigração, porque isso é um problema para quem faz as leis de imigração. A questão é o sentimento do coração. Sentimento do coração. E nós vivemos numa realidade de divisão, de ira, de ódio, no qual essa palavra que sustenta a falta, ou que sustenta a vida humana diante do próprio ser humano, que é todo ser humano é criado à imagem de Deus, é diminuída e até aniquilada. Gente que se apropria da ira, por qualquer motivo que seja, para celebrar morte e sofrimento de outras pessoas. Vocês viram isso acontecer com frequência. Vocês viram isso acontecendo. Seja um jornalista num acidente trágico, seja pessoas numa destruição sem precedentes em Minas Gerais, seja o próprio presidente da República vítima de um atentado contra a sua vida, seja quem for. A ira, o ódio, a diminuição do valor do ser humano está espalhada quase como uma doutrina fundamental que guia os pensamentos e as manifestações no nosso país atualmente. E eu não espero que seja diferente, porque o ser humano é pecador mesmo. É o mesmo que estava lá no dilúvio, com toda a maldade. É o mesmo ser humano. Eu não espero que seja diferente. Mas eu espero que aqueles que conhecem Jesus Cristo e que representam Jesus Cristo na terra, e que brilham a luz de Jesus Cristo no mundo, esses sejam diferentes. Esses devem ser diferentes. Esses devem se lembrar que o Cristo, Filho de Deus, que morreu pelo ser humano, a imagem do Deus invisível, o fez para a salvação de todo ser humano, criado à imagem de Deus, para que aqueles que nele crescem fossem feitos filhos de Deus. E que o sangue que Jesus derramou na cruz, derramou para que nenhum outro sangue fosse necessário. Mas acontecerá, as pessoas morrerão, o sangue jorrará, porque a gente vai morrer. Mas a palavra da ressurreição deve ser pregada. E ela deve ser sempre pregada num ambiente e numa atitude de amor. De amor. Não existe nenhuma ação da igreja, que deva ser feita separado da motivação do amor. Nenhuma. O culto aqui no qual nós estamos cantando ao Senhor, estamos louvando ao nosso Deus. E você pode falar assim: eu nem preciso amar meu irmão. Deixa meu irmão aí. Eu vou louvar a Deus. E meu irmão, ele se acerta com Deus, eu não estou nem aí para ele. Você pode pensar assim. Mas se não há amor, o que o texto está falando aqui? Deixa sua oferta no altar, se arruma com o seu irmão, e depois você vai oferecer alguma coisa para Deus. Entendeu? Se não está num movimento de amor em relação aos seus irmãos, em relação à humanidade que Deus ama, a sua adoração não vale nada.
Porque esse povo aqui foi comprado por Deus, num mover de Deus de amor em direção ao ser humano. Como é que esse povo comprado nesse mover agora vai dizer, eu também não vou amar não? Que negócio é esse? E esse é o problema da morte, porque a morte ela se esgueira e ela entra no nosso coração, e ela domina a gente, e a ira manifestada é a morte que habita em nós. E quanto mais ira você alimenta, e quanto mais você diminui o valor do outro por causa, ou esquecendo da humanidade que é a imagem de Deus nele, mais e mais você está manifestando a morte ao invés de manifestar a ressurreição. E por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque como igreja nós temos missão. E é quando as trevas estão mais densas que a nossa missão é mais necessária. E é quando a noite parece mais distante de acabar, que nós precisamos lembrar os nossos queridos compatriotas e todos os seres humanos que o dia vem, para que eles não se esqueçam que o dia vem. Houve um poeta inglês chamado John Donne. John Donne era um clérigo anglicano e poeta. E ele escreveu um livro de meditações chamado Devoções para Momentos Emergentes, ou Momentos de Emergência. Olha que interessante o nome do livro. Me pareceu bem apropriado que nós refletíssemos não existe, né, Guto? Refletíssemos. Numa das reflexões que ele traz aqui. Esse texto é um texto muito famoso. Ele inspirou Ernest Hemingway depois a escrever um livro chamado Por Quem os Sinos Dobram. Ele inspirou Martin Luther King depois, em um dos seus sermões mais famosos. Mas a origem dessa expressão está aqui em John Donne. E John Donne disse o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma parte de um continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa de teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Quando morria alguém, o sino badalava, avisando que alguém tinha morrido. E John Donne dizia, cada vez que aquele sino toca, não é por um outro que morreu, é porque você morreu também. Essa identificação com os que morrem, e essa identificação com os que vivem e estão expostos a todo tipo de morte, é algo que deve estar no coração do cristão que conhece o que custou a vida dos seres humanos diante de um Deus justo e de um Deus santo. Custou a morte de Jesus mesmo. Por isso nós não podemos ficar com os nossos olhos secos quando vemos o que acontece no nosso país. E nós não podemos deixar que a ira cresça no nosso coração contra seres humanos que todos eles têm a imagem de Deus. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos agir como a luz. O Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo discurso, ele vai falar algumas outras coisas importantes sobre o amor. E um pouco mais à frente, ali no versículo 38, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. E se alguém quiser processá-lo, atirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha só. Ele não está falando só assim, não se ire contra ninguém, porque ele já disse isso. Ele diz o seguinte: se alguém te fizer um mal ao ponto de que a ira seria até justificável, você não se ire contra ele. Mas você faça além do que ele tenta exigir com a força. Repetindo essa ideia, o apóstolo Paulo lá em Romanos diz o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque o inimigo não é o malvado, o inimigo é o mal em si. Está entendendo?
O inimigo é o mal em si. Quando você é mal com o malvado, são dois malvados, mas quando você é bom com o malvado, não tem mais malvado, porque o malvado agora passa a fazer o bem e quem perdeu foi o mal. Ou seja, num mundo de mal, num mundo de ódio, num mundo de trevas e num mundo de morte, a igreja é bem, a igreja é luz, a igreja é amor, a igreja é vida. Vida. Então, num momento de ódio, trevas, morte, nós não podemos simplesmente nos reunir aqui aos domingos e dizer, graças a Deus que nós estamos aqui. Nós precisamos andar uma segunda milha com quem está sofrendo. Porque se até com inimigos nós deveríamos fazer isso, quanto mais com quem não fez nada contra a gente. É a exigência que o Senhor Jesus Cristo coloca na lei que Ele dá. E Ele continua no versículo 43. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não tem escolha, querido. É um mandamento de Jesus Cristo, seja perfeito. Não tem escolha. Não tem escolha, não. Seja perfeito e aperfeiçoe-se. Busque cada vez mais a perfeição. Sabe o que significa isso aqui? Que a gente está lendo? Que nós temos obrigação de agirmos segundo uma justiça mais alta que a justiça de Deus. E agir segundo essa justiça mais alta que a justiça de Deus é mostrar a luz e o amor de Deus em toda a circunstância, para com todas as pessoas, em todo momento. Porque se nós não testemunhamos do amor de Deus, se há algum momento que nós não testemunhamos o amor de Deus, não haverá quem testemunhe. Só a igreja conhece o amor de Deus. Só ela deve testemunhar o amor de Deus. Se a igreja não testemunha o amor de Deus, se ela se permite por um momento ou em um assunto odiar, naquele momento ela deixou de ser igreja, porque ela não está no movimento do amor de Deus em direção à humanidade. Está entendendo? Está entendendo? Portanto, não deixe que o seu coração se tome pela ira a respeito de ninguém, a respeito de alguém, a respeito de qualquer personagem fluido que está na sua cabeça, que você coloca como um estereótipo a respeito de qualquer pessoa e incorpora naquilo que nós chamamos de preconceito. O que é preconceito? É pegar uma característica de uma pessoa e, a partir dessa característica, criar um conceito inteiro sobre ela. Quando alguém chega para você e fala assim, você é mentiroso, o que ela fez? Ela pegou uma característica, que é mentira, que você talvez nem tenha, mas ela pode achar que você é mentiroso por algum motivo. E espalha aquilo sobre sua vida inteira, dizendo que cada aspecto da sua vida é definido pela mentira que você conta. Está entendendo? Isso é preconceito. Ou então, pegar uma característica por um outro motivo, e por conta de outros problemas que teve com outras pessoas, e aplicar a você. E aplicar a você. Pessoas, por exemplo, que possam ter sido enganadas numa igreja evangélica. E a partir daquele momento, todo pastor é um ladrão. Por conta de outra pessoa. Isso é o preconceito. Isso é o preconceito. E por causa disso, aquele pastor está impossível de ser alguém com quem eu possa me relacionar. Porque ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Qualquer coisa com que você defina um ser humano para rebaixá-lo é algo que está contra o que Deus diz sobre o próprio ser humano, que é: ele foi criado à minha imagem. Esse é o conceito com o qual nós tratamos todo ser humano. Esse é o conceito. Então, quando você encara qualquer ser humano que tenha qualquer característica,
O que sobressai a respeito de qualquer coisa é, ele tem a imagem de Deus. E ele precisa saber disso. Porque ele precisa entender que ele é mais do que ele acha que ele é. Ele precisa entender que ele é mais amado do que ele acha que ele é. Ele precisa entender que tem um Deus que é por ele e não contra ele. Ele precisa entender que essa existência foi feita para que ele desfrute das bênçãos da vida com esse Deus. Ele precisa compreender que ele é a imagem de Deus, para compreender que ele é filho de Deus em Jesus Cristo. E sendo filho de Deus em Jesus Cristo, ele vive uma vida de amor a Deus, de amor de Deus e amor pelo próximo. Está entendendo? Se nós começarmos a deixar que a ira tome o nosso coração em qualquer sentido, a nossa própria missão de proclamar o Evangelho é diminuída. Nossa própria missão de proclamar o Evangelho é diminuída. A Igreja de Jesus Cristo tem passado um problema muito sério nos Estados Unidos, com denúncias que estão sendo descobertas a respeito, inclusive igrejas batistas, a respeito de preconceito racial, racismo, a partir dos púlpitos, a partir dos ministérios das igrejas. Isso aí é você dizer, existem dois tipos de ser humano, um branco e um preto. Não, existe um tipo de ser humano, o que é criado à imagem de Deus, só existe um. Mas é muito fácil nós olharmos para os Estados Unidos, que tem uma história racial diferente da nossa, também complicada e também problemática, e acharmos que isso aqui é problema deles. Qualquer coisa que faça você pensar que um ser humano é menor que você, é diminuir o que a Bíblia fala sobre o ser humano ser imagem de Deus. Então, pare de alimentar ira no seu coração contra gente que pensa politicamente diferente de você. Para com isso. Porque a política desse mundo vai acabar. E os reinos desse mundo vão cair. Mas o reino de Deus que testemunha sobre toda a terra que o homem é criado segundo a imagem dele e é chamado para encontrar com essa imagem dele, isso não vai acabar. Isso é eterno. Pare também de tratar os pecadores como se fossem pecadores piores que você. Porque não são. E não existe pecado que está além dos poderes da cruz de reconciliação. Para com isso. Para com isso. Eu já disse isso para os irmãos algumas vezes e vou dizer de novo. Eu temo que os homossexuais que vivem no nosso país encontrem na igreja apenas a face do ódio e da ira, que não é a face que a igreja deve mostrar no mundo, mas a da graça de Deus. Eu temo isso. Eu temo isso. E uma imagem fica na minha cabeça. Que quando nós acabarmos esse culto, nós vamos todos sair por essa porta. E vai ser uma pequena multidão. Não pode chamar de multidão, mas vamos chamar de pequena multidão. Saindo ao mesmo tempo de uma igreja enquanto a música toca. E imagine que nesse momento, um casal homoafetivo está passando na frente da igreja. Está lá naquela esquina lá, indo em direção à praça, comer um lanche. E no momento que eles estão passando, a igreja está saindo do templo. É um absurdo eu pensar que eles possam diminuir o passo. É um absurdo eu pensar que eles vão soltar a mão um do outro. E eles não estarão fazendo isso porque eles têm respeito pela igreja. Eles estarão fazendo isso porque eles têm medo. Medo de crentes que acabaram de adorar a Deus e que estão saindo da igreja. Como isso é possível, meus irmãos? Como as pessoas podem olhar para a igreja e ter medo dos crentes? Como? Mas tem. Porque por algum motivo a gente confundiu a mensagem da graça e da submissão que esse texto fala com a mensagem do poder. A gente confundiu essas coisas. E a gente botou medo nas pessoas. As pessoas deviam ter medo de Deus com seu pecado. E quando elas olhassem para a igreja, elas não iam ver pessoas de quem elas deviam ter medo, mas pessoas que, ainda que sejam pecadores e reconhecem-se pecadoras, vão diante de Deus pela ousadia da cruz. E indo diante de Deus pela ousadia da cruz, elas possam saber que elas também podem ir diante de Deus pela ousadia da cruz, reconhecer os seus pecados, se arrepender diante de Deus e ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Porque quando a gente olha pessoas comemorando o acidente em Brumadinho, porque o outro
ou a cidade votou num político tal, fazendo com que o voto daquela pessoa determine o valor daquela vida. Ou quando a gente vê crentes comemorando a morte do jornalista Ricardo Boechat por causa do antiga desavença que ele teve com o pastor. Quando a gente vê essas coisas, a gente começa a entender por que as pessoas têm medo da igreja. Porque a igreja deixou que o discurso da ira tomasse o seu coração, ao invés de tomar o discurso do amor e do perdão. Mas eu não estou falando isso como bronca. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta, a carta aos Coríntios, ele diz assim: eu não digo isso para envergonhar-vos. Eu também não estou falando isso para envergonhar ninguém. Até porque eu nem sei se tem alguém para se envergonhar a respeito disso aqui. Mas eu estou falando isso para a gente agir. Para a gente agir. Queridos, no início do século XX houve uma guerra chamada Primeira Guerra Mundial hoje. Na época não era chamada Primeira Guerra Mundial, que ninguém sabia que ia ter Segunda, né? Era chamada só de Grande Guerra. Ao final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, a guerra acabou, no ano de 1919, um teólogo suíço chamado Karl Barth escreveu um texto. E esse texto, na verdade, ele deu uma palestra, e as palestras universitárias na Europa são lidas, não é? Aqui no Brasil nem sempre, mas lá são. E então existe o texto dessa palestra. E essa palestra se chamava O Cristão na Sociedade. E olha o que Karl Barth disse, um ano depois da guerra. Ele disse isso na Alemanha destruída. Ele estava na Alemanha falando isso. Ele é suíço, mas ele estava na Alemanha. Olha o que ele fala. A ideia do cristão na sociedade passa a representar uma promessa, um novo elemento, portanto, em meio a todas essas coisas velhas. Uma verdade, então, entre o engano e a mentira. Uma justiça no mar da injustiça. Espírito em meio a todas as rudes tendências materiais. Portanto, uma construtiva força vital em meio a todos esses fracos e inquietos movimentos espirituais. Unidade, então, em toda a confusão da sociedade, também do nosso tempo. A Alemanha destruída pela guerra. Ele fala para os cristãos: a esperança de unidade na destruição, a esperança de justiça na injustiça, a esperança de luz nas trevas está aqui. E eu acredito nisso, queridos. Eu acredito nisso. Eu acredito que a partir de hoje, essa cidade vai ser iluminada por essa igreja. Porque a esperança e a luz de Deus está aqui, que é a proclamação do Evangelho. E você vai viver essa proclamação em amor no mundo. E você vai olhar para os que choram e você vai falar: quando essa pessoa chora, ela está chorando pela morte. Mas eu tenho a ressurreição que me foi revelada em Cristo Jesus. Nós vamos oferecer ombro para os que choram. Nós vamos oferecer auxílio para os que estão sem auxílio. Nós vamos oferecer comida para quem não tem o que comer. Nós vamos oferecer refúgio para quem está desabrigado. Nós vamos ser o que o Senhor quer que nós sejamos, que é vida no meio da morte. Existe uma aura de apreensão no nosso país. Ainda que existam tendências otimistas, existe medo de que ninguém sabe do que vai dar. Mas nós sempre temos esperança de que mais cedo ou mais tarde, toda lágrima será enxugada. E como toda lágrima será enxugada, eu vou primeiro enxugar do meu irmão e deixar que a minha role mais um pouquinho até que Jesus mesmo enxuga. Eu vou primeiro cuidar do próximo e deixar que o Senhor mesmo cuida de mim. Porque eu não tenho que andar ansioso por nada. Eu busco primeiro o reino de Deus. E o Senhor acrescenta o que eu tenho de necessidade. Amém, queridos? Esse é o nosso desafio. Ser vida no meio da morte. E quando você vê notícias ruins, quando você chegar na sua casa e ligar o Fantástico, primeira recomendação, não faça isso. Mas se você fizer, você já tem o costume, não se deixa pegar pelo desespero. Não se deixe tomar pela desesperança. Ajoelhe e ore e fala: Senhor, as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha voz, o meu corpo, a minha vida está disposta a ser um instrumento do Senhor para levar alívio para os que estão morrendo. Amém?